A mensagem dessa semana, irmãos, que o irmão Pedro deu domingo passado, é a circuncisão e a promessa de um filho a Sara. E ontem os irmãos, foi a leitura do alimento diário, mas ontem os irmãos também aqui compartilharam um pouco da imersão. E esse último hino que nós cantamos agora, diz assim, na estrofe 3, com o fogo me circunda, que hei de recear. E essa semana falou sobre circuncisão. E aí eu não tinha, acho que porque eu nunca ouvi aquela passagem, e também acho que eu nunca ouvi, nunca tinha lido, e eu comecei a ler e eu ouvi o irmão falando, e falei, rapaz, a base é que a circuncisão veio. O porquê começou isso. E quando fala aqui com o fogo me circunda, né? Não um fogo físico. Nós não somos literalmente circuncidados, né? Mas no interior, nosso coração, o fogo do Espírito nos circunda, né? Como diz o hino. Jamais irá deixar-me, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. Com o fogo me circunda, que hei de recear. Com o seu maná, minha alma vem suster. Mas no caso, naquela época de Abraão, que nós temos visto, era físico. E isso começou, irmãos, por causa de um, não vou dizer jeitinho brasileiro, porque naquela época não era Brasil. Mas vamos assim dizer, jeitinho abraônico. Jeitinho que Abraão deu. Abraão teve uma promessa, irmãos, recebeu uma promessa. Que ele teria um filho. Seria uma grande nação. Mas Abraão quis dar um jeito. Abraão e Sara tentaram dar um jeito. E é interessante, irmãos, porque o jeito não veio só dele, veio dos dois, né? Veio do casal. Sara tinha, infelizmente, não era capacitada para ter filhos, mas ela tinha uma serva. Então, era o jeitinho dela. Já Abraão não era estéril, então ele tinha o jeitinho dele, né? Ela tinha a serva, ele tinha a sua habilidade física de reprodução. Falou, não, senhor, vamos dar um jeito, vamos tentar ajudar o senhor. Puxa vida, irmãos. E dessa forma, né, trazendo os nossos dias, eu não sei os irmãos, mas eu falo por mim, às vezes eu tento dar um jeito. Eu tento manter o controle ali. Né? Acontece alguma coisa, não, deixa eu ajeitar que vou tentar consertar. Aí conserto, mas depois dá BO de novo. Depois piora. Então esse é o jeitinho, irmãos, que tentou Abraão e Sara dar na promessa que o Senhor deu para eles. Oh, Senhor. E aqui, irmãos, é interessante porque a mensagem ela dura, né? Mais ou menos o que durou essa reunião, vai durar essa reunião inteira. 1h30. Só a mensagem, irmãos. Mas os irmãos conseguem, graças ao Senhor por isso, resumir nisso aqui, irmãos. Resumir nisso aqui. Claro, se você ouvir e reouvir e ouvir de novo, na hora que eu estava ouvindo, eu estava meio assim fazendo as coisas, então eu deixei o fone no ouvido, fui no banheiro, fiquei no banheiro ouvindo, terminei, voltei, fui lavar um negócio, fui mexer no quarto e ouvindo ali, irmãos, com o fone no ouvido. E fui ouvindo. Então, irmãos, você ouvir, beleza, é muito bom. Mas você ter isso aqui compacto, é melhor ainda. Porque você está aqui, puxa, você já desfruta de uma porção. E aí, perdi aqui o livro. E aí, toda essa mensagem de 1 hora, resumida aqui. Irmãos, Senhor Jesus, é muito rico isso, porque naquela época, né, as coisas que aconteciam, vamos ler, acho que é mais fácil nós lermos do que eu simplesmente dizer. Gênesis 13. Gênesis 13. Aqui ainda não era Abrão, era só Abrão, né? E aí Deus promete a terra para ele, né? No verso 14. Em verso, vamos ler do 14 em diante. Tá lá já? Então, depois que Ló, vamos ler, irmãos, podem ler. Ergue teus olhos e observa bem do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. O 15. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. Segura aí. Então, já teve essa primeira promessa, te dar a terra, Abraão. E Abraão, irmãos, nós já compartilhamos isso várias vezes, né? Sobre a questão do Senhor, de Abraão sair da terra dele,
do Senhor chamar Abraão e falar, ó, sai da sua terra, larga parente, larga tudo. E a gente fica assim, caramba, eu pelo menos fico, nossa, mas largar tudo, né? Deixa nem a meia lá, deixa a meia, deixa tudo, não traz nada. E vem para a terra que eu vou te mostrar. Puxa vida. Mas tem um ponto aqui da imersão, irmãos, que diz assim, Abraão cria na palavra do Senhor, obedecia a ela e algo acontecia. Então, irmãos, as coisas para acontecer, nós e o Senhor, dependem de crer e obedecer. É só isso. Igual nós cantamos no hino 287? É, o 293. Temos de crer, sempre obedecer. Se contentes em Cristo, almejamos viver. É meio que ele, no hino, diz ao contrário, né? Se ele falasse pra gente, se contentes em Cristo, almejamos viver, temos de crer e sempre obedecer. Mas ele fala antes. Temos de crer, sempre obedecer. Fala para quem está do seu lado aí, olha para essa pessoa, mas você fala o contrário para ela. Se você está contente em Cristo, e você almeja viver com isso, você tem que querer. Você tem que crer e obedecer. Fala para essa pessoa, você tem que crer e obedecer. É isso, irmãos. Nós temos que querer e obedecer, irmãos, porque depois, seguindo aqui, volta lá no versículo. Parou no 15, né? Vai do 16 até o 17. Pode até o fim do capítulo, até o 18. 16. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder... 17. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Irmãos, nós não levantamos hoje altares ao Senhor, fisicamente, como Abraão levantava. Mas assim como ele invocou o Senhor, nós invocamos, irmãos. Não está nesse verso, mas diz assim que Abraão invocou o Senhor. Tem várias passagens. Abraão invocou o Senhor. E nós hoje, irmãos, não temos mais vamos assim dizer, essa necessidade. Vamos tirar isso aqui, vamos fazer aqui uns tijolos aqui, tacar uma madeira, pegar um bezerro ali fora, um cordeiro e tacar fogo e altar. Não, irmãos. Nós já somos o altar vivo do Senhor. Nós temos que invocar o Senhor. Ó Senhor Jesus! Pronto, irmãos. Acendemos o altar. Tocamos no Senhor. Mas, né, tendo essa questão aí da promessa, tem a questão do jeitinho de Abraão, que está em Gênesis 16. Deixa eu pegar aqui. Gênesis 15 e 16. Gênesis 16, 15 e 16. Quando Ismael nasce. Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão a seu filho que lhe dera Agar. Chamou-lhe Ismael. 16. Então, irmãos, está aqui falando o que aconteceu. Abraão pensou no jeitinho, ele não ficou só pensando, puxa, será que vai dar? Então, Sara, não sei o que. Não, irmão, eles concretizaram. Não, essa é a nossa ideia, vamos ajudar o Senhor. Mas não deu certo, irmãos. E assim diz assim na imersão. Às vezes não temos paciência para esperar o tempo de Deus e usamos apressadamente toda a nossa capacidade. Depois que Abraão gerou Ismael, Deus não lhe apareceu por 13 anos. Deus não o repreendeu, mas o seu silêncio falou muito. Imagina, irmãos. Imagina eu fazer alguma coisa em casa e eu esperar, puxa, meu pai vai vir com aquela bronca, com aquele tapa ou com aquele grito. Meu pai ficar quieto, irmãos. É pior que o tapa. É pior que ele falar comigo forte ou me repreender. O silêncio é pior ainda, irmãos. E fala aqui, queremos apressadamente, e usamos apressadamente toda a nossa capacidade. Aqui Sara usou toda a capacidade dela em ceder a serva. E Abraão usou toda a sua capacidade como homem ali de reproduzir. Mas Deus não queria isso. Imagina isso, irmãos. Uma coisinha que ele fez. 13 anos. 13 anos. Era mais tempo, o irmão fala isso na mensagem. O Senhor ficou em silêncio com Abraão mais tempo do que Abraão ficou esperando a promessa. Abraão ficou 10 anos, se não me engano, esperando a promessa do Senhor.
fez isso, ficou mais 13 sem o Senhor. Imagina, irmãos. E nós? Porque aqui o irmão não fala, às vezes Abraão tinha falta de paciência. Ele diz, às vezes não temos. Então eu estou junto nessa, irmãos. Eu sou um cara sem paciência, não parece. Mas eu não tenho paciência, às vezes eu quero negócio, igual o irmão Bento comentou ontem, de Mercado Livre, de Shopee, de ver uma coisa lá fora, na vitrine. Às vezes eu estou vendo uma coisa assim, puxa vida, isso aqui. Aí eu vou lá, eu nem penso já. Vintão, chega amanhã, nossa, agora. Eu já compro. E aí depois eu falo, nossa, não serviu o que eu precisava. Comprei à toa. Então eu sou apressado, quero resolver do meu jeito. Se eu tivesse falado com o Senhor, não precisava ter comprado. Não tinha gastado. Então foi esse o castigo de Abraão. Oh, Senhor. Mas fica dizendo para nós, irmãos. E o Senhor ficou em silêncio para ele, mas depois de 13 anos voltou. E voltou com a promessa. Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui. Primeira Coríntios não, segundo. 2 Coríntios. Nós damos andamento. Segunda Coríntios. Oh, Senhor Jesus. Não, 2 Coríntios não, ainda não. Volte para Gênesis, quem está na mídia aí. Gênesis 17, verso 1. Está lá já? Podem ler, irmãos. 17, 1. Dois. Três. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. 5. Podem seguir, irmãos. Fartei, fecundo. Amém. Isso. De novo, irmãos. Vamos começar de novo. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Vamos até o 8 também. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. E mais à frente ele institui a circuncisão que a gente vai ver. Mas, irmãos, o 1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, então, no 16 do capítulo anterior, a gente leu que Abraão tinha 86 anos, e agora ele está com 99 anos. Passou um tempo aí. O Senhor falou para ele, apareceu para ele, e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, irmãos, a aliança, né, quem é casado, a aliança quando é feita, é um comprometimento, não é só de um, é dos dois. Por isso eles têm aliança. Então, um não pode pisar na bola com o outro, é um conjunto. Da mesma forma, o Senhor fez uma aliança com Abraão, e Abraão não falou para ele, eu sou o Senhor teu Deus Todo-Poderoso, vai lá e use a sua habilidade. Vai lá e dê o seu jeitinho. Não. Anda na minha presença e ser perfeito. Era isso, irmãos. Vamos assim dizer, o acordo da aliança, igual no cartório, né, o que eles estavam ali decidindo para ser aliança, a única obrigação de Abraão era essa. Andar. Andar na presença. E ser perfeito. O restante era com o Senhor. As promessas, tudo isso o Senhor queria dar para ele. Mas ele tinha que andar. Andar na presença do Senhor. Depois, no 9,
Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das tuas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. E aqui começou, irmãos. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, e não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, irmãos, aqui começou essa questão de circuncisão. Só que hoje, né, e na época do Senhor também, Jesus, mas hoje também, os judeus continuam praticando isso. O Senhor já veio, já passou a lei. Só que aqui não era um simplesmente rito, igual nós fizemos agora aqui o Partir do Pão. Tem muitos lugares, irmãos, que é um rito. Ah, domingo, tal horário, vou vir aqui comer o pão, beber e tal. Beleza, estou salvo. Não, irmãos, é real. Da mesma forma, o que o Senhor passou aqui para Abraão foi uma consequência dele ter dado um jeitinho. O Senhor chegou para ele: eu vou cortar a sua habilidade. Foi simplesmente isso, irmãos. Eu vou tirar o que você tem para me oferecer, porque eu não quero nada que você tem para me oferecer. Eu quero só a sua presença. Eu quero que você entre na minha presença. Só isso. E aí ficou como marca. Então todo mundo que era de Deus ou conhecido, ou iam ver, ou iam perguntar: você é circuncidado? Você é circuncidado? Se fosse, então era de Deus mesmo. E aí passou o tempo, o Senhor veio, e aí nós vamos para, agora sim, 2 Coríntios. 2 Coríntios 3. O título desse capítulo já começa: O Ministério da Nova Aliança, é o que está aqui na minha Bíblia. É do 3 até o 5, mas vamos ler a partir do 1. Está lá já? Podem ler, irmãos. Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, pelo contrário, fala para a pessoa que está do seu lado aí, olha para essa pessoa e fala: pelo contrário. Pelo contrário, a sua suficiência vem de Deus. A sua suficiência vem de Deus, a minha suficiência vem de Deus. Lá, Abraão, irmãos, a suficiência dele era o quê? Era o que ele podia oferecer, o jeitinho dele. Qual era a suficiência de Sara? Era a serva. Ó, eu dependo dela lá, faz um filho com ela. Abraão, é a minha suficiência, vamos lá. Mas aí o Senhor tirou a suficiência deles e falou para eles andarem na presença dele. Da mesma forma, Paulo está falando aqui, né, para nós não pensarmos algo, ó, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Nossa, irmãos, aqui fala que não sejamos capazes, mas tem hora que eu me sinto capaz, hein? Tem hora que eu penso, tem hora que eu fico assim: puxa, Senhor, mas será? Mas, não, mas eu consigo. Não, eu vou. Não, irmãos, não somos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual, irmãos, nos habilitou. Quem tira a carta de motorista, né? Ou quem faz lá o curso do CFC, está habilitado, certo? Para dirigir, dependendo do carro. Da mesma forma, irmãos,
Quando a nossa suficiência vem de Deus, nós recebemos isso, é uma habilitação. Ó. Vocês estão habilitados para serem ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se a gente for ver, irmãos, naquela época lá que Paulo escreveu isso, que também o Senhor Jesus passou, eles estavam vivendo aquilo que Abraão viveu, de circuncidar, mas estavam vivendo na letra. Não, está na ordem que temos que fazer a circuncisão. Chegava lá, próximo, e ia indo. Circuncisão, circuncisão, circuncisão. Mas estavam só fazendo por letra. Não tinha uma realidade daquilo que Abraão teve realidade. De andar na presença do Senhor e falar, puxa, agora eu não tenho mais o que fazer. O que eu tinha foi cortado de mim. E agora eu dependo do Senhor totalmente. Da mesma forma, nós, irmãos, não podemos viver só da letra. Nós temos a letra, temos que ler. Mas a nova aliança é do Espírito. Porque é isso que é da vida. A letra mata. Eu ficar aqui gênio, crânio da Bíblia e não viver a realidade vai me matar. Como alguns irmãos já comentaram de experiências de abordar pessoas e a pessoa que é abordada ser um pastor de sei lá que grau e um jovem abordar. E aquele jovem impactar aquele pastor e aquele conhecimento todo matou ele. Mas o Espírito vivificou aquela pessoa. Então, irmãos, essa é a realidade que nós temos que ter. Oh, Senhor. Senhor Jesus. Vamos ler João. João 15, verso 7. Evangelho de João. Está lá já? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Eu, algumas vezes, irmãos, já li isso aqui, né? Ou meu avô, minha mãe, meu pai, leu junto comigo, e eu ficava, ah é? Posso pedir qualquer coisa? Qualquer coisa eu posso pedir? Eu não tinha noção nenhuma. Nossa, então, aquela prova de amanhã, ou se não, aquele brinquedo que eu quero quando eu era criança. Mas não, irmãos. Não é simplesmente pedir por pedir, irmãos. Porque se a gente permanece no Senhor, a gente não vai pedir qualquer coisa. É. Nós cantamos aquele outro hino, o 287. Permaneça no Senhor, que o Samuel até compartilhou. Na palavra a confiar, me oculto em seu seio de amor. Irmãos, quando nós permanecemos no Senhor, nós ficamos ocultos e nós confiamos na palavra. A primeira estrofe fala, já aprendi o segredo, no Senhor permanecer. Já provei da vida a fonte, bebo da palavra ao ler. Ó que força e doçura, vivo sob o sangue seu. Em Jesus estou imerso, mergulhando estou em Deus. Então, irmãos, eu não vou ficar pedindo para o Senhor, Senhor, como eu permaneço no Senhor, eu vou pedir isso aqui, vou pedir aquilo lá. Não, irmãos, porque você já tem tudo. Você está imerso no Senhor. E aqui na própria imersão diz assim, quando a palavra é inculcada em nós, conseguimos permanecer na videira. Por isso é tão importante fazer imersão, gritos de guerra e compartilhar a palavra com outras pessoas. Isso aqui, irmãos, levantar, compartilhar. Se você quer fazer um grito, faça o grito de guerra, imerge na palavra. Se não consegue fazer o grito, canta um hino, ou levanta para compartilhar, igual um não levanta para compartilhar, irmãos. Mas você tem que fluir essa palavra, irmãos. Isso tem que fluir no nosso meio. Porque daí representa que nós estamos permanecendo no Senhor. E não só, aqui fala se permaneceres em mim. E a minha palavra em vocês. Então não é só, Senhor, permanece em mim. Mas tem que ter a palavra. Sem palavra não tem como ficar no Senhor. Sem o Senhor tem que ficar na palavra. Então, irmãos, ó Senhor, permanecemos no Senhor. Ó Senhor Jesus. E para isso, irmãos, é um lutar, né? O irmão até comenta, vamos ler Gálatas, comenta sobre 2 eus. Isso é muito interessante, porque é o nosso dia a dia, irmãos. Gálatas 2, é o nosso dia a dia. Gálatas 2, verso 19. 19 e 20. Fala já. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos ver o 21 para acabar o capítulo ali. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, irmãos, se não for pela fé, do que valeu a morte do Senhor? É pela fé, irmãos. O Senhor cumpriu a lei, e hoje nós temos a fé para agarrar isso. Igual nós cantamos no hino S28, foi o primeiro hino que nós cantamos. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É exatamente o versículo, irmãos. E sabendo que não é por lei que justificado o homem é, mas é mediante a minha fé. Irmãos, é pela fé, irmãos. Tem gente, é tão simples, irmãos. Mas tem gente que complica. Não, é lei. Tem que voltar a praticar o que estava praticando. Não, irmãos, é pela fé. Pela obra do Senhor em mim, que justificado sou em Deus. Fala para quem está do seu lado aí. Você é justificado pela fé. Pela obra de Deus em você. Você é justificado pela fé. Ó Senhor Jesus. Pela fé. Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Colossenses. E para... ainda temos um pouquinho de tempo. Colossenses 2. Verso 10. Está lá já. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Nossa, irmãos, então, Deus deu a circuncisão para Abraão lá, mas era físico. E Abraão recebeu aquilo com realidade. Mas para nós, irmãos, por meio de Cristo. Cristo foi circuncidado também, irmãos. Foi o último. Para nós não precisarmos mais. Para nós, em Cristo, sermos circuncidados com Ele. Ó Senhor Jesus, igual nós cantamos no último hino. Vou reler aqui. Com o fogo me circunda, que hei de recear? Então, irmãos, é esse fogo aqui, ó, de Cristo, que o nosso corpo da carne é despojado. Como fazer isso, irmãos? Como despojar a carne? Ficar em Cristo. É simplesmente isso, irmãos. Estar em Cristo, a carne é despojada. Nós somos circuncidados, mas não por mãos. Ó Senhor. O 12. Vamos seguir um pouquinho, o 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. O Felipinho foi batizado esses dias, né? Cadê? Não veio hoje, Felipe. Foi batizado, foi sepultado. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Irmãos, a mesa que nós partimos aqui, o símbolo, é isso, irmãos. Essa ordenança que foi tirada, esse escrito de dívida que foi cancelado, é isso aqui. Nós hoje celebramos a morte, mas não só a morte, a ressurreição do Senhor. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e não só transgressão, irmãos, pela incircuncisão. Lembra que o Senhor falou para Abraão? Quem não for circuncidado, elimina do povo. Não é de vocês. Mas agora fala aqui, ó, que nós fomos libertos disso. Vos deu vida juntamente com ele. Fala para quem está do seu lado, irmãos. Te deu vida. Perdoou os seus delitos. Perdoou os seus delitos. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, é isso. Cabe a nós hoje, irmãos, estar em Cristo. E como diz aqui na imersão, em nós há dois eus. O que vive pela força da carne, o que dá o jeitinho, e o que foi ressuscitado com Cristo. Porém, há um só corpo,
e um só viver. Desfrutar da palavra, fazendo grito de imersão, grito de guerra, dormindo e acordando com Deus, é a nossa salvação para que o eu em Cristo se fortaleça e consiga viver no corpo. Irmãos, então, só temos um corpo. Só existe um Guilherme aqui, eu. Mas existe o meu viver na carne e o meu viver no espírito. Qual que eu vou escolher? Cabe a mim. Cabe aos irmãos, cada um no seu dia a dia escolher. Qual que você vai botar? Qual disjuntor você vai desligar? Qual que você vai dar luz? Cabe aos irmãos. Amém? Jesus é o Senhor, irmãos.